como que a gente passou a trabalhar com aplicações menores. Qual que é a grande vantagem disso? Eu vou discorrer disso com vocês aqui. A gente vai falar como modelar, qual o tamanho do microserviço. A gente vai discutir esses pontos. Mas passando aqui para você, Edgar, como que você daria uma definição do que é um microserviço, cara? Cara, é bem interessante esse ponto do microserviço e assim, não tem como a gente não pegar um pouco da história, né? Então assim, a gente vem, na verdade assim, se a gente for, a minha formação é numa outra engenharia, né? Então assim, a engenharia de software de uma maneira geral, ela é recente, ela é nova, né? Então assim, então tem muitas coisas que a gente ainda está aprendendo. Então assim, se a gente for ver assim a década de 70, 80, até 90, a gente tem ali toda essa construção de aplicações e até quando a gente passa ali para os anos 2000, a gente tem ali a promessa de ter um monte de servidores de aplicações que ofereciam ali uma promessa de repente ter ali um monte de funcionalidades. Assim, se você quer fazer login, fica tranquilo, o Application Server já faz. Você quer fazer log, o Application Server já faz. Você quer fazer tal coisa, o Application Server já faz, como o JB, né? Só que o que acontece? Isso gera um overhead muito grande, isso gera um comprometimento muito grande da companhia em manter esse tipo de arquitetura que é custosa, apesar de que muitas pessoas falam que microserviço é importante, e uma das coisas que eu já falo desde agora, né? Então, assim, quando você for no YouTube já está no minuto, sei lá, 3, 4, microserviço não é para todo mundo, né? Então também tem uma coisa importante. E quando a gente fala de monolito, de você poder trazer ali uma aplicação desenvolvida no modelo de monolítico, ou seja, um bloco único e tudo mais, não é de todo ruim. Porque você tem que levar em consideração alguns aspectos da própria organização, da empresa e tudo mais e tal, em como que isso vai se adequar a como que a empresa toca o seu dia a dia. Então, assim, se a gente for ver a evolução de como o desenvolvimento acontece, ele sai do waterfall, ele vem para o Agile, com Scrum, com Kanban e um monte de coisa, a gente acaba caindo nas squads. E aí você acaba caindo, por exemplo, em assim, pequenas empresas, vamos dizer assim, equipes dentro das empresas têm que tomar conta de parte do software. Cara, assim, vamos pegar uma empresa grande, pegar um grande banco, para não dizer nomes aqui, vamos pegar um grande banco. Pode falar, depois eu mando a proposta de patrocínio. Não tem problema. Tem que ser. Mas assim, cara, não sei se eu já passei isso na minha vida de consultor. Cara, pedir uma famosa Gmood. Cara, até hoje a gente ouve essa palavra, dá arrepia assim, ó. Gmood. Para os mais novos, Gmood era um processo para pedir uma mudança, gestão de mudança. Para você, de repente, ter um JNDI diferente do JNDI que estava chamando o serviço. Levava mais ou menos JNDI, gente, vamos trazer aqui também o translate. Você um catálogo. O URL do serviço. Isso. Cara, 2 semanas. Quando ágil. Cara, é uma loucura isso, né? Você imaginar que você pode precisar fazer um hotfix de uma letra que você errou no endereço do serviço, vai ficar 2 semanas com o serviço dando merda. Cara, então, e aí a gente vê essa evolução grande, assim, de toda a questão, e aí de novo, né? A questão da cultura, do desenvolvimento, alinhado com a arquitetura. Então você vê essa demanda de uma necessidade muito mais rápida de mudança, muito mais ágil, muito mais no dia a dia. Você vê, chegou o DevOps, a camada de integração contínua, integra contínua, CI/CD e tudo mais e tal. Cara, como é que você faz isso dentro de um ambiente monolítico? Derruba uma aplicação inteira e sobra a aplicação inteira 4 vezes por dia. Porque 4 times mudaram alguma coisa. Cara, é difícil. Então, a necessidade de começar a segregar de uma maneira positiva as funcionalidades e microserviços, acho que foi, assim, como eu falei antes, é a grande força cultural que acabou também fazendo com que a gente acabasse pensando em porções menores do software, em porções menores do serviço, mais independentes, mais independentes, como as pessoas queiram chamar, para que, de repente, aquelas equipes pudessem trabalhar de uma forma independente. Imagina. Cara, Edgar, desculpa te cortar, mas esse é um dos pontos que eu até tinha colocado aqui na pauta, que é uma coisa que eu percebo que muitas pessoas são evangelistas de microserviços e APIs autocontidas, etc, etc. Geralmente não falam, que eu acho um ponto essencial nessa conversa toda, e é bom a gente abrir com isso, que, cara, é muito mais fácil gerenciar um monolito do que um monte de microserviço.
tá falando com uma aplicação só, você roda um build só, faz um deploy só, beleza. Não precisa se preocupar com compatibilidade. Não precisa se preocupar com compatibilidade, você não tem que gerenciar 4, 5 URLs de serviço de forma diferente, não tem que compor uma API para atender 5 backends. Então, do ponto de vista estritamente de tecnologia, não teria por que nós termos um microserviço. O microserviço, ele nasceu como uma necessidade de atender o processo de desenvolvimento. Sim. Correto? Que, cara, agora eu tenho vários times independentes, com ritmos diferentes, trabalhando com código concorrente. Se eu tivesse com um microserviço, eu teria que... Imagina um monte de merge que eu ia ter que fazer com essa galera, trabalhando no mesmo código. Então, o microserviço ele veio muito mais para você atender um processo ágil de desenvolvimento de times dedicados a pequenas porções daquele software e dar agilidade para isso. Pô, se eu quebro o meu serviço que é gigante em 5, cara, se der merda, deu num pedaço só. Beleza? E eu consigo ter, como você colocou, né, Edgar? CI/CD, entrega contínua e linhas do tempo para uma aplicação só que está granular de forma independente, né? E você falou da questão de, assim, de pessoas, vamos dizer assim, não tão técnicas entenderem isso. Eu digo o seguinte, gerenciar um ambiente de monolítico é aquele painel, e aí pode pedir mais uma propaganda, hein? Da Fiat. Alô, Fiat, patrocina Uno, nós. lembra do Uno? Aquele Uno Mille, aquele que tinha basicamente a velocidade. Só isso. Velocidade, 3 pedal, um câmbio e um retrovisor. Velocidade, óleo e tipo gasolina. Acabou. Cara, isso que você precisa. E eu diria o seguinte, que gerenciar o ambiente de microserviços, cara, é um painel de avião, né? Então, ou seja, mas todo mundo já viajou de avião, não tem um ser humano na face da Terra que não dá aquele passo ali dentro do avião e dá aquela olhadinha pro painel e para assim, caramba, bicho, como que esses pilotos conseguem monitorar tanta coisa? Porque, de novo, né, se você for até comparar a questão de microserviço, monolito, assim, quando você passa o microserviço, você tem ali como eu te falo, um software embutido de uma maneira que você tem que monitorar cada peça daquela. E cada evento, cada coisa que acontece naqueles microserviços ali, ele pode, junto com outro evento, ele pode ser resultante em algo que impacte alguma coisa, seja para o negócio ou seja para a infraestrutura. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente conversa com algumas empresas, microserviço é um negócio legal, mas assim, tem o acompanhamento da cultura e tudo mais, mas tem que ser analisado todos os trade-offs que existem. Assim, cara, que efeito colateral eu tenho de eu trazer essa arquitetura para a minha organização? E, de novo, não são para todas. Algumas empresas elas podem continuar muito bem com seus monolitos, sem nenhum problema, que vai ter uma funcionalidade boa. Mas existem organizações, sim, que têm um grande benefício de trazer esse acompanhamento da cultura, cultura ágil, desenvolvimento e tudo mais e tal, que os benefícios do microserviço vão superar, vamos dizer assim, os riscos que eles também trazem. Okay? Tem um ponto, um caso que eu vivi, viu, Edgar? Nessa vida aí antes de trabalhar onde eu trabalho hoje, na vida de consultor. Logo no começo que começou a se falar em microserviços, muitas áreas de TI achavam que era pegar lá um ponto .or, vocês lembram disso? Os ponto .or? Tomcat, rodava no Tomcat, no JBoss, pegava aquela maravilha aqui, ponto .or que tinha 50 GB, 50 MB. Cara, 50 GB. Não, mas, cara, de giga eu já peguei, não War, mas EAR. EAR já peguei EAR de pé de giga. Já. Então o cara achava que era pegar aquilo e falou, cara, vamos dividir isso aqui em 5 e beleza, cada um trabalha com um. Esse é um ponto importante que você falou, porque não é só a divisão e a segregação de microserviço. Tem todo um aparato que você precisa ter para coordenar e trabalhar isso de forma diferente, que, cara, não é só o JBoss e o Tomcat que você usava antes. Sim. Então, aconteceu comigo um caso prático de acompanhar um projeto que os caras pegaram um monolito, quebraram em 5 serviços e, cara, continuaram trabalhando da mesma forma como era antes, encadeando 5 chamadas síncronas entre os serviços. E a performance piorou daí. A performance piorou e você perdia a transação. Sim. Porque, cara, chegou no quarto serviço, se você não deu retorno pro cliente lá na ponta, quebrou no quarto, você não sabe nem onde parou a transação. Sim. Então, se você não muda a forma de você se comunicar com o serviço, não começa a trabalhar com mensageria, não passa a trabalhar com chamada assíncrona,
o próprio processo de coreografia dos serviços, orquestração dos microserviços. Não adianta você continuar trabalhando como você trabalhava com web service lá no JBoss, né, cara? Sim. Com tudo síncrono. Então, esse aparato, esse painel que você precisa ter, vai te precisar de outros skills dentro do time de arquitetura, dentro do time de desenvolvimento, que provavelmente você não tinha fazendo WR, fazendo deploy lá no SCP. exatamente. E vai. Requer vai. uma sofisticação maior de ambiente, né, Valdir?